A jovem atleta saiu do treino com a intenção de tomar o caminho curto para casa. A distância era pequena, apenas alguns quarteirões. Mas o destino tinha outros planos. Ela nunca mais cruzaria a soleira da casa de seus pais. Este foi o início de uma série de eventos que logo chamariam a atenção de todo o país. Assim que ficou claro que a jovem havia desaparecido, as autoridades imediatamente iniciaram uma operação de busca. Ninguém poderia imaginar na época que este caso se tornaria um dos mais notórios na história da Itália moderna. A cada dia, as investigações ganhavam força e atraíam mais pessoas e recursos. O público acompanhava as notícias com a respiração suspensa, esperando por uma rápida resolução da situação. Mas a realidade provou ser muito mais imprevisível e perturbadora do que alguém poderia ter imaginado. Em 21 de maio de 1997, Iara Gambirasio nasceu na pitoresca cidade italiana de Brembate di Sopra, perto de Milão. Esta acolhedora localidade com pouco mais de 7.000 habitantes era conhecida por sua vida tranquila, arquitetura histórica e belezas naturais. A família de Iara estava estabelecida aqui por muitas gerações. A jovem cresceu rodeada por pais amorosos, uma irmã mais velha e 2 irmãos mais novos. Iara amava sua cidade natal de todo o coração. Ela frequentava a escola local, onde tinha muitos amigos, e se dedicava apaixonadamente à ginástica. A apenas alguns passos da casa de Iara havia um grande complexo esportivo que ela visitava quase todas as semanas. Em 26 de novembro de 2010, quando Iara tinha 13 anos, ela planejou ir rapidamente ao ginásio para devolver um gravador ao seu treinador. Por volta das 17h15, a jovem se despediu de sua família e prometeu voltar em cerca de 1 hora. Os pais deixaram a filha ir sozinha sem preocupações, apesar de sua pouca idade. Sua cidadezinha era considerada muito segura, e o ginásio ficava a poucos minutos de distância. Naquela noite, porém, os pais começaram a se preocupar quando a filha não retornou no horário prometido. Quando o relógio marcou 19 horas e Iara ainda não estava em casa, a inquietação aumentou. Às 19h11, a mãe tentou ligar para a jovem, mas o telefone estava fora de área. Os pais preocupados recorreram imediatamente à polícia. A denúncia foi encaminhada para a delegacia de uma cidade maior, localizada a 11 quilômetros de distância. A experiente investigadora Letizia Ruggeri foi encarregada do caso de Iara. Ela enviou imediatamente policiais a Brembate di Sopra para organizar a busca e solicitou apoio da polícia militar. Após uma conversa com os pais da jovem, os investigadores foram ao ginásio para reconstruir o desenrolar dos eventos. O treinador de Iara confirmou que a jovem havia chegado por volta das 17h30. Suas amigas também relataram ter visto Iara. Elas conversaram, a jovem treinou um pouco, despediu-se de todos e partiu para casa. A polícia também descobriu que Iara havia enviado uma mensagem a uma amiga às 18h44. Este foi o último contato conhecido com a jovem. Os investigadores, portanto, suspeitaram que Iara tivesse desaparecido em algum lugar entre o complexo esportivo e sua casa. Os grupos de busca se dividiram. Alguns vasculharam as ruas, outros procuraram por testemunhas e coletaram possíveis evidências, incluindo gravações de câmeras de segurança. Apesar de todos os esforços, a jovem não pôde ser encontrada, e a preocupação crescia a cada hora. A noite daquele dia foi inquietante. Letícia, a investigadora principal, imediatamente solicitou os dados de localização do telefone desaparecido de Iara. Os resultados foram confusos. Às 18h49, o dispositivo havia se conectado a uma torre de celular em Mopelo, uma pequena cidade vizinha. Isso aconteceu apenas 5 minutos depois que Iara enviou sua última mensagem a uma amiga. Dada a distância, ficou claro. Iara não poderia ter chegado lá a pé. Isso significava que alguém devia tê-la levado.
Enquanto isso, a polícia local e militar vasculhava as ruas, campos e margens do rio da cidade. Bombeiros e voluntários se juntaram à busca, mas Yara permanecia desaparecida. A investigadora trouxe condutores de cães com cães farejadores. Os pais trouxeram as coisas de Yara e os policiais seguiram o rastro. Mas em vez de levar do centro esportivo para a casa de Yara, eles se dirigiram para a referida Mopelo, confirmando assim os dados do telefone. Mais tarde, descobriu-se que várias pessoas haviam visto uma jovem parecida com Yara perto do centro esportivo. De acordo com seus depoimentos, ela estava falando com 2 homens em um carro vermelho. A polícia vasculhou minuciosamente o centro esportivo, mas Yara não estava lá. Os investigadores desenvolveram 2 teorias principais. A teoria prioritária era a de um sequestro. A segunda suspeitava que Yara poderia ter deixado a casa por vontade própria. Esta teoria, no entanto, levantou dúvidas. Em sua última mensagem, Yara havia combinado um encontro com uma amiga para o dia seguinte. Parecia improvável que ela tivesse decidido repentinamente fugir. Apesar das dúvidas, a polícia interrogou todos os parentes de Yara. Nada foi encontrado que indicasse problemas na família. Os rastros de Yara se perderam e as investigações chegaram a um beco sem saída. A investigadora Letícia decidiu ampliar o círculo de vigilância. Ela iniciou o monitoramento das linhas telefônicas não apenas dos membros da família, mas também de dezenas de pessoas ligadas a Yara. Além disso, ela tomou um passo muito corajoso. Solicitou às operadoras de celular dados sobre todos os telefones que estavam em Mapelo na noite do desaparecimento de Yara. Assumindo que algo ruim havia acontecido, o dispositivo do perpetrador deve ter se conectado às torres de celular locais, embora fosse extremamente difícil identificá-lo entre os muitos outros. As autoridades policiais receberam informações sobre 15.000 dispositivos móveis que estavam na cidade naquela noite. Além de tentar investigar cada proprietário, os investigadores formaram um grupo especial para escutar centenas de números que pareciam suspeitos por várias razões. Paralelamente, as buscas ativas por Yara continuaram no local, mas dia após dia permaneceram infrutíferas. Letícia começou a duvidar da eficácia desta abordagem e sua única esperança permanecia nos números de telefone, um dos quais poderia pertencer ao responsável pelo desaparecimento. Alguns dias antes do início das escutas, os funcionários examinaram milhares de horas de conversas telefônicas, mas todas não tinham nada a ver com o incidente. A situação não mudou até o final de novembro, quando um dos especialistas de repente captou uma frase extremamente suspeita. Um homem expressou em uma conversa telefônica palavras que pareciam estar relacionadas ao caso. A identidade do falante foi rapidamente estabelecida. Era um imigrante do Marrocos chamado Mohamed Fikri, que trabalhava como operário de construção na mesma cidade onde o sinal do telefone de Yara havia desaparecido. A tentativa de determinar sua localização atual encontrou um obstáculo inesperado. A equipe encarregada das escutas estava trabalhando com um atraso de vários dias nas gravações devido ao enorme volume de dados. Quando a polícia se interessou por Fikri, ele já estava em um navio a caminho do Marrocos. As autoridades italianas decidiram interceptar o navio. O homem foi detido e trazido de volta à Itália. Ao mesmo tempo, os investigadores descobriram outra evidência perturbadora. No porta-malas do carro que Fikri usava para trabalhar, encontraram um colchão com manchas vermelhas notáveis. Foi imediatamente enviado para análise, mas os resultados foram inesperados para a polícia. Descobriu-se que as manchas não tinham nada a ver com Yara, e provavelmente nem mesmo eram de origem humana. Além disso, ao reexaminar a referida gravação, ficou claro que o homem havia dito algo completamente diferente em sua língua nativa, e um membro da equipe de monitoramento telefônico havia traduzido incorretamente parte da frase. Após verificações adicionais, os investigadores ficaram convencidos de que Fikri não estava envolvido no desaparecimento de Yara, e ele teve que ser libertado.
a história de Yara capturou a atenção de toda a Itália. As principais mídias e canais de televisão relatavam regularmente o progresso da busca. Milhões de pessoas acompanhavam esperançosamente as notícias e acreditavam em um desfecho feliz. Quando informações sobre a prisão de Fikri vazaram para a imprensa, muitos ficaram convencidos. O culpado havia sido encontrado. A notícia de sua inocência desencadeou uma onda de confusão e decepção. As investigações pareciam estar de volta ao ponto de partida. Todas as pistas estavam perdidas. As autoridades policiais continuaram analisando gravações de conversas e procurando evidências, mas sem resultado. A situação permaneceu exatamente a mesma por 3 meses, até 26 de fevereiro de 2011. Neste dia, um morador de uma pequena cidade localizada a 10 quilômetros da casa de Yara foi a um campo para voar um avião de controle remoto. Devido a uma falha técnica, ele teve que pousar o modelo em uma área com grama alta e densa. Ao se aproximar para pegar o brinquedo, o homem notou um monte de trapos nas proximidades. Inicialmente, ele não deu atenção, mas ao reconhecer os sapatos que apareciam sob o tecido, decidiu chamar a polícia. Os policiais que chegaram descobriram sob os trapos algo que os chocou. O estado do achado não permitia identificação visual. Mas assim que Letícia chegou ao campo, ela soube imediatamente. Era Yara. Ela estava usando as mesmas roupas com as quais havia ido ao complexo esportivo 3 meses antes. Nas proximidades foram encontrados seu iPod, as chaves de casa, o cartão SIM e a bateria removível de seu telefone. O próprio dispositivo não estava por perto. O especialista mais renomado da Itália foi chamado para essa investigação. Ela concluiu que a causa do incidente foram múltiplas lesões, provavelmente causadas por objetos afiados. Não foram encontrados vestígios de atos inadequados, mas a ausência de parte das roupas levou os investigadores a pensar que este poderia ter sido o motivo. No local do crime, foram encontradas partículas de fibra características de um tipo específico de tecido. Isso levou à teoria de uma possível conexão do suspeito com a produção de tais materiais. A descoberta do corpo de Yara chocou toda a Itália. A investigação ganhou uma nova urgência, e os investigadores começaram a analisar minuciosamente todas as evidências coletadas. As partículas de fibra encontradas no local se tornaram uma pista crucial. A investigação das evidências trouxe resultados inesperados. Traços de DNA estranho foram encontrados nas luvas da pessoa desaparecida e na bateria do seu telefone. No entanto, essas descobertas levaram a novas dificuldades. Primeiro, as amostras eram muito pequenas para uma análise completa. Segundo, elas não correspondiam a nenhum perfil nas bases de dados. A investigação estagnou novamente, mas após 2 meses, Letícia esperava uma surpresa. Os especialistas relataram uma nova descoberta. Material biológico foi encontrado nas roupas da pessoa desaparecida. A análise permitiu criar um perfil de DNA completo de um homem desconhecido. Com essa informação, Letícia dividiu a equipe em grupos com diferentes tarefas. Um grupo coletou amostras de DNA dos conhecidos de Yara e dos frequentadores do clube esportivo. O outro investigou dados sobre movimentos de celulares entre a cidade de Yara e Mapello, para obter amostras dos proprietários desses dispositivos. O escopo do trabalho era enorme. Embora 3 laboratórios em toda a Itália estivessem trabalhando na análise, o processo ameaçava se prolongar por anos. Em vários meses, milhares de amostras foram coletadas, mas nenhuma correspondia ao perfil procurado. Ao considerar os próximos passos, Letícia chegou a uma decisão inesperada. Perto do local onde Yara havia desaparecido, havia uma boate de reputação duvidosa. A investigadora sabia que os criminosos frequentemente agem em ambientes familiares. Esse clube atraía pessoas com passado criminoso, então Letícia decidiu verificar seus frequentadores regulares.
Ela organizou uma operação policial nos fins de semana em frente ao clube. Os oficiais pediram amostras de DNA a todos que entravam. Além disso, o clube trabalhava com um sistema de cartão de membro, o que permitia acesso a informações sobre cada visitante. Essa abordagem não convencional poderia ser a chave para resolver o misterioso desaparecimento. Laetitia estava ciente de que as chances de uma descoberta eram pequenas, mas na falta de outras pistas, decidiu usar todos os recursos disponíveis. A investigadora aguardava ansiosamente os resultados, e logo veio uma ligação do laboratório. O perfil genético de um dos frequentadores do clube correspondia parcialmente à amostra encontrada na cena do crime. Essa pessoa se revelou ser um certo Damian. No entanto, surgiu uma complicação inesperada. O homem foi rapidamente removido da lista de suspeitos, pois estava no exterior no momento do desaparecimento de Yara. Ainda assim, isso foi um passo importante para a investigadora. Os especialistas explicaram. A correspondência parcial do DNA indica que Damian deve ser parente da pessoa ligada ao desaparecimento de Yara. Laetitia e sua equipe se aprofundaram na investigação da árvore genealógica de Damian, tentando identificar os candidatos mais prováveis. Considerando que a genealogia genética ainda não era amplamente utilizada na criminalística, essa abordagem para buscar suspeitos era inovadora e complexa. A primeira descoberta foi bastante inesperada. Descobriu-se que a mãe de Damian havia trabalhado como governanta na família de Yara por 10 anos, mas deixou o emprego quando Yara ainda era muito pequena. Ao saber do possível envolvimento de um parente no desaparecimento de Yara, a mulher ficou profundamente abalada. Apesar dessa descoberta, a investigação se arrastou por muitos meses. Laetitia concluiu que nenhum dos parentes próximos da mulher e de seu filho estava ligado ao desaparecimento de Yara. Isso significava que centenas, se não milhares de parentes distantes teriam que ser investigados. Quando vários meses se passaram desde o início deste trabalho árduo e nenhum progresso significativo foi feito, a mídia começou a criticar Laetitia e sua equipe, acusando-os de falta de profissionalismo e atenção ao caso. Mais tarde, vários políticos se juntaram aos críticos e tentaram afastar a investigadora das investigações, mas seus esforços não foram bem-sucedidos. Apesar da crescente pressão, Letícia persistiu em sua busca pelo esquivo suspeito. Junto com sua equipe, ela se aprofundou na investigação de registros de arquivo e rastreou árvores genealógicas até o ano de 1716. Milhares de nomes passaram pelos olhos dos investigadores, mas repetidamente eles chegavam a becos sem saída. Só em setembro de 2011 surgiu um vislumbre de esperança. Um ramo da árvore genealógica levou a um certo Giuseppe, que infelizmente já havia falecido. No entanto, sua viúva havia guardado alguns selos postais com resíduos de saliva de seu marido, o que permitiu aos especialistas criar um perfil de DNA. A análise mostrou que Giuseppe era, com alta probabilidade, o pai ou avô da pessoa procurada, cujos traços foram encontrados nas roupas de Yara. Giuseppe tinha 2 filhos, e os investigadores se apressaram em coletar amostras de DNA deles. No entanto, o resultado foi desanimador. Apesar de uma correspondência próxima, nenhum deles era quem eles estavam procurando. Letícia ficou confusa. O suspeito obviamente estava intimamente relacionado a esta família, mas todos os homens conhecidos já haviam sido verificados. Só restava a suposição de que Giuseppe poderia ter um filho desconhecido de outra mulher. Os investigadores se concentraram nessa teoria, mas revelou-se difícil descobrir um segredo tão delicado. Eles interrogaram milhares de pessoas que conheciam Giuseppe durante sua vida, e após quase um ano, receberam uma pista fascinante. Descobriu-se que desde os anos 60, Giuseppe visitava anualmente uma estação termal em uma pequena cidade, passando 2 semanas lá todo mês de maio, sempre sem sua esposa e família. Letícia solicitou os registros de arquivo dos visitantes da estação termal daqueles anos.
Para sua surpresa, os registros haviam sido preservados e os investigadores se aprofundaram em seu estudo. Eles compilaram uma lista de todas as mulheres que estiveram lá ao mesmo tempo que Giuseppe. Este processo se estendeu por um ano inteiro, mas Letícia simplesmente não conseguia encontrar nenhum traço da possível amante secreta de Giuseppe. Durante esse tempo, jornalistas descobriram a direção das investigações e a história sobre a suposta criança secreta foi divulgada nas notícias. Isso despertou um interesse sem precedentes em centenas de milhares de italianos, o que os representantes da imprensa prontamente aproveitaram. Eles mesmos começaram a procurar crianças nascidas de relações extraconjugais e, para seu espanto, descobriram numerosas histórias desse tipo. As investigações não progrediram até 2014, quando os investigadores finalmente conseguiram uma descoberta. Apesar de numerosas dicas do público sobre uma possível namorada de Giuseppe, não houve progresso. No entanto, no verão, tudo mudou. Informações sobre uma possível conexão do homem com uma certa Esther Erzufi foram recebidas. Ao verificar os arquivos, os investigadores ficaram surpresos ao descobrir que já haviam coletado uma amostra de DNA dessa mulher 2 anos antes. Na época, o resultado não havia mostrado relação com o material genético encontrado na cena do crime. No entanto, Letícia insistiu em uma nova análise. Inesperadamente, descobriu-se que houve um erro no primeiro exame. O especialista havia trocado as amostras e comparado o DNA de Esther com o errado. A nova verificação trouxe um resultado sensacional. Esther provou ser a mãe da pessoa que as autoridades estavam procurando. Após essa confirmação há muito esperada, Letícia descobriu que Esther tinha gêmeos, um menino e uma menina. Oficialmente, o marido da mulher era considerado o pai, mas os investigadores suspeitavam que Giuseppe poderia ser o pai biológico. Dadas as circunstâncias do caso, eles se concentraram no filho de Esther. Neste ponto, ele tinha 42 anos, trabalhava na construção civil e morava em Marpello, o mesmo lugar onde o sinal do telefone de Yara havia parado, com sua esposa e 3 filhos. Letícia desenvolveu um plano sofisticado para obter discretamente uma amostra de DNA do homem, sem despertar suas suspeitas. Depois de descobrir sua rota diária, ela organizou um ponto de controle para motoristas na estrada. O homem desavisado fez o teste e sua saliva foi imediatamente enviada para análise. Quase 4 anos após o incidente, Letícia obteve a prova decisiva. O DNA deste homem correspondia perfeitamente ao material biológico encontrado nas roupas de Yara. Este homem se revelou ser Massimo Bassetti. Em 16 de junho, ele foi preso. Ele negou qualquer envolvimento no incidente e insistiu em sua inocência. Como resultado, o caso foi encaminhado ao tribunal para investigação adicional. A investigação tomou um rumo inesperado quando os investigadores descobriram uma série de evidências que apontavam para um possível envolvimento de Bassetti no incidente. A análise de suas atividades online revelou buscas perturbadoras relacionadas a uma faixa etária específica. Notavelmente, o dispositivo móvel de Bassetti estava na cidade de Yara na noite de seu desaparecimento, mas estava desligado das 17h45 até a manhã seguinte. Uma descoberta crucial foi a gravação de uma câmera de segurança perto do centro esportivo. Mostrava um carro semelhante ao de Bassetti, sem placas, passando pouco antes do desaparecimento de Yara. A investigação revelou uma correspondência entre as fibras do estofamento de seu carro e amostras encontradas na cena do crime. Um depoimento surpreendente veio de uma moradora local. Ela relatou que, ao sair de casa naquela noite, notou um carro passando em alta velocidade, semelhante ao de Bassetti. Segundo ela, havia uma criança dentro, e ela ouviu sons perturbadores vindo do veículo. Dados adicionais mostraram que Bassetti frequentava regularmente uma pizzaria na rua onde Yara morava.
Isso poderia indicar um reconhecimento prévio da área e um possível planejamento de longo prazo de suas ações. Quando confrontado pelos investigadores com a gravação da câmera, Bassett alegou que estava apenas voltando do trabalho para casa. No entanto, uma verificação revelou que ele não estava no trabalho naquele dia. Isso foi confirmado por seus colegas, gravações de câmeras de segurança e dados de localização de seu telefone. Todos esses fatos pintaram um quadro perturbador e levaram os investigadores a examinar mais de perto o papel de Bassett, neste caso enigmático. Cada novo detalhe os aproximava da solução, mas também levantava novas questões que precisavam ser respondidas. O julgamento começou em meados de 2015, 12 meses após a detenção do suspeito. Este processo atraiu a atenção de um número enorme de italianos. Embora muitos estivessem convencidos do envolvimento de Bassett no incidente, o curso das audiências trouxe uma série de reviravoltas inesperadas. A promotoria apresentou a seguinte versão. Bassett provavelmente observou Yara por um período de tempo, possivelmente várias semanas. Ele escolheu o momento em que Yara deixou o complexo esportivo sozinha e executou seu plano. Então ele a levou para o campo onde ela foi encontrada mais tarde. Quanto ao motivo, a acusação acreditava que Bassett planejava ações inadequadas, mas por razões desconhecidas não concluiu seu plano. A esposa do acusado testemunhou, alegando que seu marido estava em casa jantando com a família no momento do desaparecimento de Yara. No entanto, essas palavras contradiziam uma gravação da câmera de segurança perto do centro esportivo. Além disso, os investigadores encontraram 3 testemunhas que viram o carro de Bassett no momento em que, segundo sua esposa, ele deveria estar em casa. A defesa insistiu na inocência de seu cliente e apresentou várias versões e argumentos alternativos. O próprio Bassett explicou que frequentemente tinha problemas fisiológicos que poderiam deixar vestígios em roupas, ferramentas e outros objetos. Segundo seu advogado, o verdadeiro perpetrador poderia de alguma forma ter conhecimento disso e usado seu material biológico pouco antes do incidente para que fosse encontrado nas roupas de Yara, assim incriminando o máximo. Então a defesa tentou contestar os resultados da análise de DNA e insistiu que os especialistas tinham cometido um erro. O advogado explicou que existem 2 tipos de DNA. O primeiro tipo varia significativamente de pessoa para pessoa e permite distinguir facilmente até mesmo parentes próximos, como irmãos. O segundo tipo, no entanto, muda muito lentamente na escala de uma vida humana. Diferenças substanciais na linhagem podem se formar ao longo de séculos, o que dificulta a identificação de parentes usando esta amostra. O exame das evidências levou a descobertas inesperadas. Material genético foi encontrado nas roupas de Yara que, segundo a defesa, poderia pertencer a alguém da família Bassett. No entanto, os peritos da acusação apresentaram um relatório que refutava esta versão e confirmava a ligação com o próprio acusado. O caso tomou uma reviravolta inesperada quando a defesa nomeou uma nova envolvida, a instrutora de fitness, Sylvia. Traços que poderiam ser atribuídos a esta jovem mulher foram encontrados na manga da blusa de Yara. O pai de Sylvia relatou o comportamento estranho de sua filha na noite do desaparecimento de Yara. Também se descobriu que Sylvia havia trocado mensagens enigmáticas com seu irmão, que foram posteriormente deletadas. Durante o interrogatório, Sylvia não conseguiu explicar nem seu comportamento nem o aparecimento de seus traços nas roupas de Yara, repetindo constantemente, "Eu não sei". Apesar dessas inconsistências, as evidências disponíveis foram suficientes para condenar Bassett. No verão de 2016, o tribunal considerou Bassett culpado e impôs a pena máxima, prisão perpétua. As tentativas de apelação foram mal sucedidas. No dia seguinte à sentença, a esposa de Bassett o visitou na prisão com uma confissão chocante sobre sua infidelidade e que nenhum de seus 3 filhos era dele. Também se descobriu que o pai do filho mais novo de Esther,
Não era nem seu marido nem Giuseppe, mas outro homem. Embora Bassetti continue cumprindo sua sentença, muitos que acompanharam o caso não conseguem esquecer as circunstâncias estranhas relacionadas a Silvia. Alguns até suspeitam da possibilidade de manipulação dos resultados da investigação e de uma acusação falsa. No entanto, este caso se tornou um dos mais sensacionais na história recente da Itália. Dada a minuciosidade da investigação pelos principais especialistas do país, a probabilidade da inocência de Bassetti permanece extremamente baixa.